regras prontas, todas as regras dos verbos regulares, do ED, já repassada para vocês. Os verbos irregulares, passamos o princípio de funcionamento, mas é necessário, eu diria que é obrigatório que você tenha em mãos uma lista dos verbos irregulares para poder diferenciar, se apropriar e se familiarizar com essas duas modalidades de verbo. Tá? Que os verbos regulares eles trabalham com um padrão definido, que é o ED no passado, mas os irregulares assumem forma própria. Cada um tem a sua forma de grafia particular. Então, sem uma lista dessa na mão, é atirar no escuro, sem saber o direcionamento. Ok, gente? Então, algumas coisas devem ser analisadas com relação ao Simple Past Tense. Primeiro, a colocação de tempo. Além de dizer que a ação foi praticada no passado, você também passa a dizer quando foi que aquela ação foi praticada. É por isso que é comum no complemento do Simple Past aparecer advérbio, seja esse advérbio de tempo, que seria yesterday, que é ontem, ou então aparecer locução adverbial, como last year, last night, last week, last weekend, e daí por diante, tá? Além disso, você pode contar também com datas que são inferiores ao ano em curso, também formam a estrutura do complemento, ou então quando você tem aquela palavrinha ago, que significa atrás, não relativa a posicionamento, mas a tempo. Então, não quer dizer que isso aí feche definitivamente o complemento do Simple Past. Mas isso é um indicativo que muitas sentenças contarão com essa parte relativa ao complemento. Então, quando você vai estruturar uma sentença afirmativa que sabe que ela tem sujeito, verbo no passado e complemento, fica mais fácil você entender, né? Porque uma coisa, gente, é você trabalhar a sentença isoladamente. E é bom que o pessoal do ensino médio vá se acostumando, principalmente vocês, a lidarem com esse tipo de situação, porque não tem mais esse tipo de questão isolada, de gramática isolada. Existe um texto. Em cima desse texto é que você vai ter que, através do conhecimento gramatical, identificar qual tipo de sentença que você está trabalhando. Então, esse tipo de sentença, coloca na interrogativa, coloca na negativa, isso não vai ter. Isso a gente via com mais intensidade, num volume maior, quando se trabalhou até o nono ano. A partir daí, da primeira série em diante, você passa a trabalhar mais a contextualização como ponto principal, como foco básico para a compreensão e interpretação de texto, ok? Então, na interrogativa, você passa a trabalhar com o auxiliar, que é o único do passado, contrário, por exemplo, do presente, que você tem dois do e das, no passado você só tem um, que é did. Depois você tem o sujeito e você não precisa mais mexer no verbo, porque o verbo na interrogativa fica no infinitivo sem o TO. Ou seja, ele volta à sua forma de origem. E lá no final, o complemento, naturalmente, colocando a interrogação. Na negativa, você tem um sujeito, você tem um auxiliar, acompanhado de did. Quando está abreviado, aparece didn't. Se não tiver abreviado, vai aparecer did not, normal mesmo. Mais uma vez, o verbo fica no infinitivo sem TO e o complemento. Então, toda essa parte eu fiz quando na semana passada, na última aula, eu já coloquei um exemplo que contemplava o verbo regular, e coloquei na afirmativa, interrogativa e negativa. E coloquei outro exemplo que contemplava o verbo irregular também, falando da afirmativa, interrogativa e negativa, certo? Qual seria a orientação para vocês? Exatamente a aquisição para alunos que não são da casa, estão começando esse ano, são novatos, né? Não seria mais o novato assim, porque já tem um ano todo. Então a gente orienta que vocês peguem essa lista na internet, eu pego com um colega que você tenha mais proximidade, não tire uma lista minimizada, tire uma lista mais ampliada, porque vai favorecer, vai te ajudar muito na hora de identificar que tipo de verbo você está trabalhando. Porque, de maneira teórica, a gente viu primeiro as regras do ED, para depois falar de lista. Mas, de forma prática, primeiro se trabalha a lista, para depois colocar o ED. Como assim, professor? É porque eu pego o verbo, olho se ele está na lista.
Se ele estiver na lista, a própria lista se encarrega de me responder como é que esse verbo vai ficar flexionado. Mas se ele não estiver na lista, eu vou entender que ele é um verbo regular. Eu vou aplicar as regras do ED. Ó. Se eu tiver uma lista fraca, pequenininha, minimizada, que o verbo pode ser verbo irregular de lista, que pelo fato da minha lista ser pequena ele não está, eu posso aplicar num verbo irregular a regra de um verbo regular. E vai ficar tudo misturado. Então, quanto mais amplo for essa lista, melhor será o critério de avaliação para vocês. Ok, minha gente? Então, o que é que vocês vão fazer nessa aula? Tá? Mais uma vez, eu agradeço pela participação de vocês. Eu tenho aqui alguns alunos que estão rigorosamente em dia com todas as atividades, né? E eu tenho que agradecer muito a vocês e pedir que vocês convençam seus colegas, seus amigos, para que eles também enviem essas tarefas, porque o processo de avaliação desse bimestre vai ser diferente do outro. Do outro, quem não fez nada, eu fiz a prova valendo 10. Mas agora a prova não vai valer 10, a prova vale 5. Os 5 pontos restantes eu vou distribuir pelas aulas que você mandou. Por exemplo, se você mandou todas as atividades das aulas que foram colocadas lá no YouTube, para vocês, no grupo lá do YouTube da sala de vocês, você vai ter 5 pontos, tá? Pela sua participação. Se você deixou de mandar um ou outro, vai diminuindo. E quem não mandou nada, vai ter os 5 pontos. Isso implica que a pessoa já está em recuperação. Não terá chance de passar diretamente. Vai para a recuperação. Isso eu já comuniquei à coordenação da escola e pedi que ela repassasse isso para os representantes de cada sala. Então, quem deixa de enviar está se prejudicando, tá? Está se prejudicando. Então, para vocês que enviam religiosamente em dia as atividades de vocês, vejam que eu não faço questão que havia uma determinação que essas atividades fossem recolhidas logo depois da aula, não. Eu pego aqui, eu pego no dia da postagem da segunda-feira, pego na terça, na quarta, ou seja, até amanhã, enquanto não tiver outra postagem, eu estou pegando as atividades de vocês. Então, é bom que a pessoa tenha uma semana todinha para fazer. Aí, quando eu estou revisando materiais de outras salas, encontro as de vocês no sábado, domingo, que dia que eu estiver mexendo em horário. Às vezes eu abro aqui e tem aluno que me manda atividade de 11 horas da noite, meia-noite, de madrugada. Então, não vejo problema. Se a atividade está lá e foi o prazo que eu estabeleci, não tem problema. Agora, depois desse prazo aí, eu não vou abrir nenhuma exceção para que a pessoa encaminhe para mim 10 atividades que ele deixou de fazer, aí quer fazer de uma vez só. De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso esse bimestre. Quem não tiver atividade enviada, então, mais uma vez agradeço para vocês e continue assim, porque depois dessa aula de hoje, nós temos mais uma aula, que é uma aula para fechar com exercício, com essas coisas, com revisão, e na semana seguinte, a gente passa a ter a prova do calendário oficial estabelecido pela escola, porque na próxima semana é feriado e a gente não tem aula. Então, já estou contando que até a prova a gente só tem mais uma aula e depois a prova, tá bom? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês, ó, que eu tenho aqui uns exemplozinhos, engraçado, uma chargezinha, né? O cara disse assim, Did you study English? Você estudou inglês, cara? No, I did. No, I did study English, cara. Zero. E dá a importância que a língua inglesa tem, né? Você estudou inglês? Não, então zero. É o que vai acontecer com quem está deixando de me enviar essas tarefas. Infelizmente, entendeu? Porque do jeito que eu estou gravando a aula para 5 responder, a mesma aula que eu vou gravar também para 10 alunos ou 15 responder. Não faz diferença, o trabalho é o mesmo. Tá bom? Então, no módulo, vocês vão encontrar na página 24 e na página 27, exercício referente ao simple past tense regular e irregular verbos. Então, quando vocês, aqueles mandarem as minhas atividades, aí eu posto para vocês a correção dessas duas páginas, tá certo? Então, minha gente, mais uma vez agradeço, espero que vocês continuem enviando essas atividades. Uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima aula.